Celebramos hoje a solenidade de São José, esposo da Virgem Maria. Nos chama a atenção o Evangelho de Mateus, o Evangelho segundo Mateus. Este Evangelho que dentro do mistério de Deus, que chama Maria a uma missão, dentro desta missão também é incluído São José. Quando falamos da missão de Maria, nós falamos do sim de Maria, de tudo aquilo que ela teve que oferecer a Deus, toda a sua renúncia, para poder corresponder a este sim. E então reconhecemos em Maria a grandiosidade daquela que ouviu, acolheu e se colocou inteiramente à disposição do projeto de Deus, deixando seus projetos pessoais, a sua vida pessoal, para seguir um caminho que naquele momento da anunciação do anjo era desconhecido, para seguir um caminho que depois ela foi descobrindo junto com o seu filho Jesus e assumindo todas as dores deste caminho e em todo momento confiando em Deus. Maria é aquela que acreditou, aquela que foi fiel, aquela que acreditou. Assim nós compreendemos. Mas nesta história do sim de Maria, para que Jesus se fizesse presente em nosso meio como Verbo encarnado, nós temos também a presença de São José, que é uma presença discreta, mas de não tão menos importância. São José também dá o seu sim junto com o sim de Maria. Por isso que logo a anunciação do anjo Gabriel, logo que Maria recebe a notícia que ficaria grávida por obra do Espírito Santo, e José então toma conhecimento disto, o anjo também visita São José. E como a visita do anjo Gabriel, feita a Maria, exigiu dela um sim, a visita do anjo em sonho a São José coloca também um desafio a ele, de aceitar Maria, grávida por obra do Espírito Santo. Só que não somente aceitar Maria, grávida por obra do Espírito Santo, mas aceitar todo um projeto de Deus que já era anunciado pelos profetas e que São José foi ouvindo e aprendendo junto com a cultura religiosa e com a tradição do seu povo. São José cresceu ouvindo dizer que o Messias viria, inclusive pela boca dos profetas, viria de uma virgem. São José cresceu ouvindo isto, fazia parte da fé, da cultura e da tradição do seu povo. E de repente São José se vê como um dos protagonistas desta profecia, da realização desta promessa de Deus. Imaginemos que talvez a gente possa pensar assim: São José quis deixar Maria em segredo,
E deixando-a em segredo, ele assume toda a responsabilidade daquele momento, daquela circunstância, porque assim, tudo muito desconhecido, uma surpresa, como entender? Para que Maria não fosse entregue naquele tempo como uma mulher que se engravidou fora do casamento, e com isso todas as consequências, e a consequência era o apedrejamento, a lapidação. São José, sem entender aquilo que acontecia antes da visita do anjo, ele quer deixar Maria em segredo. Mas este gesto de São José, assumindo para si toda esta responsabilidade, porque deixando Maria em segredo, seria como que as pessoas então entendessem: São José, ele deixou Maria grávida. São José não assumiu a gravidez de Maria. Ele engravidou Maria, mas não assumiu a gravidez de Maria. Era trazer para si toda a responsabilidade. E Maria teria sido como alguém abandonada pelo prometido em casamento. Um gesto bonito de São José, naquele momento em que ele não está entendendo o que acontece. Mas depois da visita do anjo, que as coisas ficam claras e que ele percebe então que faz parte dessa história, que ele é um dos protagonistas desta história maior, esta história que envolve o seu povo, a concretização de tantas promessas de Deus feitas ao seu povo, a concretização daquilo que foi anunciado pelos profetas. Podemos dizer assim: São José sente medo, como uma pessoa de sentimentos na sua humanidade. São José sente medo. Por isso, se num primeiro momento deseja abandonar Maria em segredo, porque não entendia o que estava acontecendo, ainda não havia recebido a visita do anjo, após a visita do anjo, ao compreender a grandiosidade daquilo que Deus coloca em suas mãos, São José se vê na grande responsabilidade. É grande demais tudo aquilo. É grande demais tudo aquilo. Por isso que o texto que nós ouvimos, o Evangelho de Mateus, ele vai dizer, na visita do anjo, o anjo diz a São José: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu do Espírito Santo. Então ele entende isto. Ela dará à luz um filho, então ela é a mãe, e tu darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. E tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Onde encontrar a força para, assim como Maria, que disse o seu sim, São José também dar o seu sim? Nesta palavra do anjo: José, filho de Davi. Aqui o anjo resgata a descendência de José,
que é da descendência de Davi. E mais do que isto, o anjo está dizendo filho de Davi. Quem foi Davi? Davi foi aquele que venceu o gigante Golias. Davi foi o grande rei de Israel, que venceu os seus inimigos e pôde tornar o povo de Israel uma grande nação. E, portanto, foi tido como um grande rei, jamais esquecido pelo povo. O anjo invoca José, filho de Davi. Filho de Davi. Aonde buscar a coragem para este sim? Reconhecendo de que Deus está presente e tudo que nos acontece não nos acontece por acaso. E as grandes dificuldades que envolvem o que Deus põe na nossa vida, a missão que Deus põe na nossa vida, é acompanhada da sua presença. Tudo aquilo que nós olhamos e dizemos para Deus, é difícil, é muito difícil. Deus está olhando nos nossos olhos e dizendo, é difícil, mas não é você que realiza. Eu realizo junto com você. Você é da descendência de uma promessa, você é da descendência de um povo de fé, portanto, tudo deve ser acolhido a partir da fé. Ser acolhido a partir da fé. Quando o anjo diz a José, filho de Davi, o anjo está convocando São José a dizer um sim pela fé. A dizer um sim pela fé. Disto, então, nós olhamos para São José e reconhecemos nele esta presença na história da salvação que tem Maria. Nós olhamos para São José e vemos nele também um sim, como o sim de Maria, e nos reconhecemos em São José. Nos reconhecemos em São José, porque muitas coisas acontecem na nossa vida e nós não entendemos. Muitas coisas acontecem na nossa vida e nós queremos explicações, e não existem explicações. E nesse momento em que nós não entendemos, e nesse momento em que não existem explicações, precisamos ouvir essa voz, que é uma voz que vem de Deus. Precisamos ouvir esta voz que diz, não mais filho de Davi. Poderíamos dizer aqui, filho de José. José da descendência de Davi, como ouvimos nas leituras de hoje. José da descendência de Davi, Davi da descendência de Abraão. José da descendência de Davi, nós somos da descendência de Abraão. Portanto, se José é filho de Davi, Davi é filho de Abraão, nós somos filhos de José. Nós somos filhos de José. Então, quando a nossa fé e o nosso olhar se volta a São José, nesses momentos da vida, o absurdo da vida, precisamos ouvir esta voz que nos diz, filho de José. Filho de José. E aí, assim como o anjo convoca José a olhar para Davi, nós somos convocados a olhar para São José.
convocados a olharmos para São José, confiando em Deus totalmente, confiando a nossa vida e todos os acontecimentos nas mãos de Deus e reafirmando o nosso sim. Hoje o meu sim, amanhã o meu sim e todos os dias o meu sim, porque Deus quer construir uma história com as pessoas que fazem parte da minha vida, como Deus quis construir uma história a partir de Maria, a prometida a São José. Deus quer construir uma história com as pessoas que envolvem a nossa vida, com os acontecimentos que envolvem a nossa vida, mas Ele nos quer também como protagonista de tudo isto. Nós não podemos viver sem viver, aceitar sem aceitar, dizer um sim, mas dizer não, um passo à frente, dois atrás, avançar, recuar, decidir e desistir. Não é isto. A história da vida de São José, com Maria e com Jesus, exigiu dele um sim firme para que ele cuidasse da Virgem Maria. Deus lhe confiou isto. Para que ele cuidasse de Jesus, Deus lhe confiou isto. Para que ele fizesse parte desta história, assumindo o seu lugar, o seu papel, e fizesse isso confiando plenamente em Deus. Quando nós ouvimos esta voz, filho de José, nós recordamos deste sim de São José e reafirmamos também o nosso sim. Porque nós acreditamos, a nossa fé não é em vão, a nossa vida não é um acaso. Todas as coisas acontecem seguindo um desígnio e um plano de Deus. E se as coisas ainda não aconteceram como Deus quer, é porque nós temos falhado nisto. E se as coisas não são como Deus quer, e nós ficamos muitas vezes tristes com isso, desanimados com isto, é porque não entendemos bem o nosso protagonismo. Não entendemos bem e não ouvimos ainda com clareza essa voz que nos convoca, essa voz que nos chama, essa voz que nos diz: filho de José. Entenda, filho de José não é uma frase isolada. Filho de José nos identifica com José, como filho de Davi identificou José com Davi. Portanto, celebrando hoje esta solenidade, nós ficamos com esta coragem, entusiasmo, força e fé de São José. E tem uma palavra, um pensamento de Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila, ela diz que Deus, Ele nos dá um santo. A igreja tem vários santos. E para cada santo existe um milagre particular. Para Santa Rita eu peço isso. Para São Benedito eu peço isto. Santa Teresa d'Ávila diz que para cada santo nós recorremos a uma graça especial. E Santa Teresa d'Ávila foi muito devota de São José. E ela então dizia: para cada santo a gente pede uma graça especial. Com São José é diferente. Ela dizia: porque com São José todas as graças que eu pedi dele eu alcancei. Não existe uma graça especial, específica, particular em São José, mas existe em São José
todas as graças que nós precisamos, porque somos filhos de São José. Que possamos a todo instante recorrermos àquela palavra do povo, que é nossa também. Talvez nos falte mais isto. E esta noite, nesta solenidade, neste ano dedicado a São José, que possamos dizer mais vezes, nos reconhecendo filhos de São José, dizermos: valei-me São José, valei-me São José. E com certeza dele vamos receber inspiração, força, e a graça vem depois. Porque se a gente está inspirado em Deus e tem fé e busca manter a força, também vem a graça e vem o milagre na nossa vida. Que Deus nos abençoe pela intercessão de nosso querido e Pai São José.